Grêmio não engrena com Lucas e Guilherme, cai de rendimento e oscila em início de retorno depois de perder 2 vezes e empatar uma nas últimas 3 rodadas. O Grêmio volta a buscar o caminho das vitórias. Neste período, nem mesmo os reforços, a esperança de um atalho para conquistar o acesso, deram contribuições para elevar o nível apresentado. Com eles em campo desde o início, o rendimento até piorou. O tricolor vinha em curva ascendente na Série Bairro, era o vice-líder da competição, se cogitava briga por título e chegou a 17 jogos de invencibilidade. Porém, nas últimas partidas o rendimento só caiu e descartou virtualmente a possibilidade de brigar com o Cruzeiro. Nos 7 jogos do segundo turno, o time de Roger tem 11 pontos em 21 disputados, o mesmo número das primeiras 7 rodadas. A última vitória foi a goleada sobre o Operário, há 20 dias, na Arena. O discurso do Grêmio era de dar um salto a partir da reabertura da janela de transferências. O tricolor contratou Lucas Leiva e Guilherme e contou com o retorno de Tassiano, que estava emprestado ao Altay, da Turquia. Mas ainda não houve o encaixe com as peças. Existe o entendimento interno no clube, comissão técnica e diretoria, de que são jogadores que ainda não alcançaram a adaptação ao futebol brasileiro e, mais especificamente, à segunda divisão. Destes, Leiva e Guilherme foram os que mais atuaram. Os dois fizeram suas reestreias diante da Ponte Preta, na abertura do segundo turno, no decorrer da partida. Também viraram titulares juntos. O volante aproveitou a expulsão de Bitelo contra a Chapecoense para conquistar seu lugar na equipe, enquanto o atacante entrou após a lesão de Ferreira. Ambos começaram pela primeira vez contra o Guarani, em Campinas. Os jogos com os reforços Grêmio 2-1 Ponte Preta, Lucas e Guilherme entram no jogo Chapecoense 0-0 Grêmio, Lucas e Guilherme entram no jogo Guarani 1-2 Grêmio, Lucas e Guilherme são titulares Grêmio 5-1 Operário, Lucas e Guilherme titulares CRB 0-2 Grêmio, Lucas e Guilherme titulares Grêmio 2-2 Cruzeiro, Lucas titular e Guilherme entra Grêmio 0-1 Ituano, Lucas titular e Guilherme entra. Os resultados foram bons. Nas 2 primeiras vezes dos dois como titulares, o time ganhou do Bugre, por 2-1, com assistência de Guilherme, e do Operário, por 5-1. Os dois teriam mais um jogo juntos desde o início, a derrota para o CRB. Lucas foi sacado ainda no primeiro tempo para a entrada Elkson, por uma questão de estratégia. O volante entrou ao lado de Vila Sante e mesmo depois de Bitelo cumprir suspensão, permaneceu na equipe. O status de principal contratação na temporada não foi o suficiente, até o momento, para resolver os problemas no time de Roger Machado. O jogador de 35 anos tem feito atuações sem muito brilho. Na defesa, o Grêmio passou a vazar mais, são 8 gols sofridos em 7 jogos do retorno. 7 destes gols ocorreram em jogos com Lucas como titular. Nos últimos 2 jogos, Roger abriu mão de um meia para usar o tripé com Vila Sante, Lucas Leiva e Bitelo. Na derrota para o Ituano, o treinador quis abrir mão de um jogador no meio e tirou Leiva no intervalo para colocar justamente Guilherme. Existe a chance desta ideia se estender para o jogo contra o Criciúma. Guilherme perdeu a vaga depois da derrota para o CRB. Ferreira voltou de lesão, contra o Cruzeiro, na vaga do reforço. O camisa 10 voltou a se machucar, mas quem ganhou uma chance no lado esquerdo de ataque, na última sexta-feira, foi Campas. Contra o Ituano, o camisa 11 do Grêmio teve o que seria a bola do jogo. A partida estava 0-0 quando recebeu um lançamento e saiu cara a cara com o goleiro, dentro da área. Mas na hora de finalizar pegou mal na bola e chute saiu pela linha de fundo. Leiva ficou os últimos 15 anos na Europa. Foram 10 anos na Inglaterra e 5 na Itália. Guilherme ficou os últimos 2 anos e meio no futebol árabe. E Tassiano foi para a Turquia no meio do ano passado. Além disso, por conta do calendário de onde jogavam, chegaram no clube após período de férias.